Introdução. A palavra biblioteconomia é composta por três elementos gregos: biblion, livro; teke, caixa; nomos, regras, os quais juntas tornou-se o sufixo in. Etimologicamente, portanto, biblioteconomia é o conjunto de regras de acordo com as quais os livros são organizados em espaços apropriados em estantes, salas e edifícios. Organizar livros implica tanto em ordená-los segundo os sistemas lógicos de classificação dos conhecimentos e conservá-los para que resistam às condições desfavoráveis de espaço e de tempo, bem como torná-los conhecidos por meio de catálogos, bibliografias, resumos, notícias, exposições, etc., para que sejam utilizados pelo maior número possível de pessoas interessadas nos elementos formativos. O número possível de pessoas interessadas nos elementos informativos e informativos, estéticos, simplesmente lúdicos neles contidos. A organização começa antes mesmo do ingresso dos livros na biblioteca. Se faz por comprovação através de uma relação cuidadosamente atenta aos perfis dos seus respectivos usuários. Vocabularium bibliotecari da UNES estão indicadas as seguintes palavras ou expressões correspondentes ao português: biblioteconomia em 5 línguas, leadership na Inglaterra, library science nos Estados Unidos. Na América, bibliotechnology; na França, bibliotechnologicien, bibliotechnologicas ou biblioquímica. Na Alemanha, bibliotecnologia; na Espanha e em países hispânicos américos, e bibliotecnologie ou bibliotecnologie da Rússia, transliteração Siri. Em relação à palavra bibliotecnologia, que vem dos dois que é usado na América Hispânica e na Espanha, onde a biblioteconomia está consagrada em grupos de textos. O bibliotecário argentino Manuel Correa tem razão em proclamar que a bibliotecnologia é a denominação mais abrangente que é a biblioteconomia. O uso do grego logos é muito mais amplo que o de nomos. O que nos leva a pensar que nova logos era críticos e eruditos franciscanos e os brasileiros que Damião denegam na obra a qual se informa que logos a palavra o discurso corrigir e saber a respeito de físicos, a tornar visível por sua enumeração a física e visíveis. E como não há lógica na tradução linguística, a palavra biblioteconomia consagrou-se tanto na Espanha e em Portugal como no Brasil, como da bibliologia, que trata da organização e administração de bibliotecas. A disciplina da introdução da biblioteconomia não figura nos cursos brasileiros de formação de bibliotecários e se gradou consequentemente com a visão fragmentária do fazer bibliotecnômico, aquisição, classificação, catalogação, referências, etc. É verdade que a disciplina História de Organização e Administração de Bibliotecas por o estudante capitano e computador, mas dependia dele mesmo do professor. Houve a Universidade de Brasília a primazia de considerar a organização da administração de biblioteca como disciplina como matéria. Desdobrada estas tantas disciplinas quanto eles são exigidas pelo nome de produção bibliográficas e
complexificação de serviços públicos adequados, documentação topografia e outra, produção, a biblioteconomia da qual os encarregados receberam custo de mostra a biblioteca as relações entre as diferentes processos técnicos e produtivos, relações interdisciplinares, como que elas são disciplinas biológicas, relações interdisciplinares entre as biologia, os princípios científicos, uma vez que as relações interdisciplinares. Trata-se, portanto, de uma disciplina integradora que procura unificar e na prática positiva didática seu princípio da espécie, a procura da visão importante na filosofia da biblioteconomia. Conhecemos, portanto, procurando situar a biblioteconomia em quadros gerais específicos, tanto para necessitarmos um pouco do fenômeno da fenomenologia, não a fenomenologia filosófica, dada a palavra dele muito e os verbos da sua obra de investigações lógicas, esse início do imaginário como a pura descrição daquilo que aparece, pois em grego, o fenômeno significa que aparece, olhando para a realidade que nos rodeia, que somos parte, verificamos que de um lado existem as coisas e os fenômenos. Ai, estou morrendo. Coisas e fenômenos que vamos ver ou testemunhar, e o lado existe o desconhecimento dessa coisa e desses fenômenos. Conhecimentos que resultam de uma sistematização que nossa inteligência aprende de modo fragmentar. Ainda em outras isso existe desconhecimento resultando de nossas necessidades de comunicação. Leonardo e Chartier os dois primeiros planos da biosfera consta de seres, atmosfera e óculo pensante. Antônio Williams Monroe, a palavra transfera definida como invóculo escrito, os conhecimentos acumulados através dos tempos foram pela primeira vez sistematizados na ciência. Os gregos, porém, deram maior ênfase na sistematização, principalmente com a obra de Aristóteles, primeiro filósofo que atacava a matéria variada com a lógica, a física, a psicologia, a antropologia, a biologia, a metafísica, a ética, a política, a retórica e a poética. Até a idade mediana, os fizeram mais ou menos unificados na política. Baixa do número de tópicos compreendidos em suas subdivisões clássica, cosmológica, ou filosofia da natureza, leis gerais da natureza, espaço, tempo, matéria, força e energia, quantidade de a partir do nascimento começa a descrição dos conhecimentos. Expressão a sucessão, porque uns geram outros, como história natural, por exemplo, da qual saiu a biologia, a zoologia e a botânica. Na biologia, por sua vez, surgiram a psicologia, microbiologia e várias outras disciplinas. A fragmentação disciplinar generalizou-se de tal maneira que o pesquisador moderno passou a saber de cada vez mais ou menos das coisas, como observou G.K. Chesterton. Futuros específicos como Aristóteles ou de Leonardo da Vinci não são mais possíveis, entretanto, ao olhar de várias outros conhecimentos, conta as relações tanto entre ciências como
atmosfera projeta-se ineroxavelmente na granfosfera, confirmando a observação de Malloy para que do mundo existem a todo período consequências da multiplicação da ciência e de suas aplicações tecnológicas e a exposição documental do fenômeno comparado. A exploração demográfica não há exagero na comparação, pois segundo o britânico foram publicados em 1985 mais de 700 livros e mais de 100 revistas, calculando-se tais números que devem ainda duplicar em 10 anos. Preocupados com o problema, os pesquisadores belgas Henri Lafont e Paulo fundaram o Sherlock Holmes em 1985, o Instituto Internacional de Biografia, que seu objetivo era registrar fichas da produção mundial de ingressos na repertório bibliográfico universal tão inaugurada na atualidade. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia que são absolutamente corolários provocaram o advento de documentos impressos por patentes, conhecidos e as máquinas científicas. Para os resultados, aperfeiçoamento de artes técnicas difíceis, soldagem norte-americana Tomás Edison, que durante sua vida registrou mais de 1000 patentes, inclusive das lâmpadas elétricas incandescentes, fonográfico e do projetor cinematográfico, propôs a substituição da expressão Geographic Exposition por Documental Exposition por causa do seu congresso anual de Higher Education. O Instituto Internacional de Biografia passou a denominar-se Instituto Internacional de Documentação. 6 anos depois, fundava-se nos Estados Unidos da América, Documentation Institute, tratado de construir uma nova ciência sistematizada por problema e da ideia de Documentation Institution. Enquanto a matéria-prima da biblioteconomia se aplicou no texto impresso para o uso crítico superior, a documentação passou a se interessar-se pelos documentos de qualquer natureza, também chamados de documentos não convencionais, mas documentos que são supostos da informação, cuja origem e a transmissão de uso passarão a ser estudados por especialistas em diferentes áreas do científico e humanístico. Já em 1924, começaram a funcionar em Londres uma associação de unidades Information sobre os auspícios de instituições de pesquisa metalúrgicas. Em 1958, fundou-se da mesma Instituto Information Sciences. 10 anos depois, a American Documentary Institute transformou-se em American Society of Information Science. Estava institucionalizada a ciência da informação, chamada por informatologia, termo importante na definição do relacionamento entre a biblioteconomia e a documentação. A ciência da informação jamais aceitaram a ideia tão definida na década de 1960 por bibliotecários norte-americanos e brasileiros acerca da comunidade novo para tarefas que a biblioteconomia já vivia circularmente. A civilização de 1627, quando o médico francês Gabriel Cabré, em 1653, publicou em seus argumentos por excessos de também consideramos
cada uma delas tem os seus objetivos, devendo, porém, atuar em mãos dadas. O poeta Carlos Drummond de Andrade recomendava aos homens o tempo presente, o tempo da interdependência entre os indivíduos, instituições, nações e civilizações, de unificação, integração e harmonia no vista do mundo. A função de 1957, através da documento substituiu a falácia usada por 100 séculos bibliotecários da que era a comunicação científica fácil, a eficiência do computador daquele momento ao estabelecimento de sistemas de aprendizagem e interação da informação, onde os usuários uma moda frase o nome americano citado por Susan Ribeiro. A ciência trouxe o círculo das bibliotecas dos Estados Unidos. A comunicação jamais seria acolhida por causa da eficiência das bibliotecas dos países. Na verdade, a sociedade da comunicação por parte dos estudos publicados dos estadunidenses assustados para eles, ainda em 1951, a obra coletiva da importância da história bibliográfica presente procurou-se evitar a palavra que maldita certamente sua origem europeia ou está registrada da palavra documentação passado logo tanto para o ano seguinte o bibliotecário Monteiro Tabuet fundava para o Washington a referência da documentação incorporando a vitoriosa até a morte em 1965 julgada pelo número da importância dos centros sociais, mais de 500 dos quais a National passa a destinada no State Archives em 1956, os livros da reforma da obra bibliográfica, ao publicar outra obra, objetivo coletivo, já no livro Documentation Creation, um data revolucionário, mercados norte-americanos, da coleção a documentação como energia natural de nossa época, tanto quanto da história das ciências, juristas e sociólogos, psicólogos, e quase talvez tenha sido também um desses bibliotecários corajosos e lúcidos os poucos da morte ali fundavam-se para benefícios information size, hoje é necessidade de informação de ciência tecnológica e quase ninguém jamais falou. Várias escolas de pós-graduação,
considerada na Freud como a biblioteconomia, a ciência da informação, faz se suprimir em relação àquele que talvez tenha sido os últimos textos por ele escritos apenas que se achava naquilo que hoje se chama de ciência da informação, proporcionava bases intelectuais. Teóricas da biblioteconomia. Agora, porém, estou convencido de que estava errado. É oportuno analisar mesmo na passagem literária essa figura exponencial da biblioteconomia. Ele gera realmente essa passagem da biblioteca pública, as fundações do público de verdade, mas também no princípio de leis, ao estudo de colaboração de Margaret Mead, para a segunda edição da obra de documentação dos leis, SC Pressboard, que recrimina as bibliotecas públicas como judicial, geográfico da ciência e a tecnologia para cuidar apenas da cultura popular. Já nós estamos dando oportunidade à nossa descoberta dessa e a democratização da cultura, deixando de tornar democráticos já são para a escuta dela seu colaborador na organização de várias obras coletivas levaram o xerecard de análise da inflação. As instituições de ciência política capital magistralmente estudadas por guardadas nas instâncias semelhantes ocorreram entre nós, guardadas nas instâncias conflitos do Instituto Brasileiro de Geografia da Profissão onde teríamos sido outras orientações econômicas para explorar Queiroz, São Marcos, com que ele teve debates nada suave sobre o assunto existente da dissertação do mestrado, arte médica, autoria de Luiz Antônio Gonçalves. Outros exemplos da origem da existência da Universidade de São Paulo, que opusera a documentação dos anos 1950 ao conflito da diretoria da Biblioteca Central, nossa cultura e saudosa amiga Maria Luísa da Cunha, e de comunicação da Universidade de São Paulo, e é claro que as famílias não devem perturbar nossa opção, eles tentaram jamais obter o progresso da ciência e mencionar
pleno auge em 1901 a 1971. Por sua obra The Social Vision of Science, encaramos a ciência das ciências como um dos três ramos do conhecimento que compreende as ciências da natureza, afirmação proposta pelo centro de Santori, campos da Reuniões, as ciências da família, chamada de organização do espírito da denominação de classificamos a aplicada ao lado da arqueologia, e ciência da comunicação da palavra, a comunicação racional das ciências, as ciências biológicas, são a bibliologia, a bibliografia e a bibliometria, a bibliologia, a ciência da história, como surgiu esse nossos nomes da suportais que conheceras que farão possíveis é constituição em cadeia de situações que mostraram quão raramente eles introduz os textos da ideia nova, onde determinada ideia foi introduzida. Por quem aquilo se tornou, como era ser, metamorfoseou, onde morreu, onde está o seu corpo. Lebreve desconhecia que essa são desde 1963 com a espontaneidade, os principais produtos de Sciences Social Sciences existe livros não manual como foram passar dos franceses na Albert e da Monça exóticas e como são modernamente estranhos no mundo vincular o Brasil
buscar elegir nossas consciências será esses princípios vão vir com a rápica e esclarece questões necessárias porque existem tipos de uma ordem própria de ser manual titulado Introdução ao Chip, a bibliografia, a seguinte procura ser exaustiva em relação à filosofia da biblioteca, mas depende dos aspectos da narração. Biblioteconomia, documentação, ciência da informação, objetivos, instrumentos e ciências conexas. Objetivo: formação e informação, recreação de travestis de instrumentos, organização administrativa das bibliotecas nacionais públicas infantis e escolares, universitárias e especializadas, bibliografias nacionais, catálogo coletivo, intercâmbio nacional e internacional de publicações, ISBN, bibliografia, bibliologia, administração, organização de métodos, psicologia, história da civilização, documentação, ciência da informação, informática, arqueologia, muscologia. Tem mais? Quadro 2. Biblioteconomia do universo dos conhecimentos. Ciência da natureza, exatas, descritivas, aplicadas, matemática, física, química, biologia mista, aplicadas médicas, agronômicas, engenharias, ciência da cultura, humanidades, ciências sociais, filosóficas, teológicas, psicológicas, letras, artes plásticas, músicas, linguísticas, antropologia, cultural, sociologia, economia, história, educação, administração, ciências das ciências teóricas, documentos lógicos, teoria, informação, teoria geral dos sistemas, metodologia, bibliografia, bibliometria, bibliologia, economia, arqueologia, museologia, documentação.